Olá, pessoal do sétimo ano A e do sétimo ano B. Estamos aqui novamente para fazer a nossa segunda aula de matemática. Nessa segunda aula, nós vamos agora verificar o MMC. A gente, na verdade, já viu um pouco, né? Porque a gente estava trabalhando com o MDC. Agora a gente vai voltar um pouquinho aí no MMC antes de prosseguir aí com os números racionais, tá bom? Então, olha só, é importante que vocês façam a leitura aí da página 62, tá? E da página 63, porque fala um pouquinho aí do MMC e ele mostra também junto o MMC com o MDC. A gente até chegou a fazer aí, acho que foi no sétimo ano A, se eu não me engano, exercícios em que a gente fazia o MDC e a gente verificava aí o MMC também, né? Eu falei que podia continuar o exercício após achar o MDC e fazer o MMC. Mas o MMC não é novidade para nenhuma das duas salas e acredito para nenhum dos alunos aqui, né, que estão ouvindo essa videoaula. Porque o MMC a gente já aprende ele desde o sexto ano, acho que quinto ou sexto ano já tem esse conteúdo, tá bom? Então é molezinha, a gente vai ter que fatorar aí o número e achar os fatores comuns, tá bom? Então vamos lá. Para isso, primeiro a definição do MMC, que tá aqui na página 62. Então ele fala assim: o mínimo múltiplo comum, que é mais conhecido como MMC, de dois números ou mais números naturais, como o próprio nome diz, é o menor número natural que é múltiplo desses números, com exceção do zero. Então a gente vai fatorando até chegar e o valor dar 1, tá bom? Para isso, tem aqui o passo a passo. Então acompanhem aí no livro de vocês o passo a passo de como fazer o MMC. Então ele fala assim: cálculo do MMC de dois ou mais números naturais. Então ele coloca três números aí, vai acompanhando no livro comigo. Ele coloca 30, 40 e 68. E aí ele fala o passo a passo para fazer esta decomposição simultânea. Então olha lá. Primeiro, escrevemos os números separando-os com uma vírgula. Ou tem gente que coloca tracinho, eu não gosto muito porque aí a gente pode trabalhar também, ainda mais agora que a gente está vendo o número negativo, o tracinho acaba indicando que ele é negativo, né? Ele transforma o número em negativo. Então pode acontecer de confundir. Então o ideal mesmo é vírgula ou ponto e vírgula, tá bom? Então vamos lá. Colocamos um traço na vertical, então faz aquele tracinho assim, né? Depois dos três números. Ao lado desses números e começamos a dividi-los pelo menor número primo, que é o divisor de alguns ou de algum, né, desses números. E escrevemos abaixo o quociente das respectivas divisões. Então, olha lá. Até então ele tá aqui, ó. Ele começou nesta parte. Ele coloca esses três números aqui, ó. Tá vendo? Depois de colocar esses três números, ele passa esse risco aqui grande e aí ele começa a colocar os menores divisores que ele for achando, né? Que é comum aos números aqui. Pode ser comum ou não. Se eu quiser achar o MDC, lembra? Eu vejo os que são comuns. Eu vou dividindo, vou fazendo essa fatoração até achar o que é comum a todos. Não é mais comum? Parou. Agora o MMC não, eu vou fazendo até o final, vou achando o divisor até o final, até todos darem 1. Ah, mas eu já achei 1 aqui num dos números, não tem problema, continua, até que todos deem 1, tá bom? Até que eu chegue no resultado final, que é 1 de todos os números. Então vamos lá. Escrevemos abaixo o quociente é a resposta, né, da divisão, né? Vai colocando embaixo de cada número das respectivas divisões. Então, olha lá, segundo passo, continuamos a dividir os quocientes pelo menor número primo. Então, ele ainda dá por 2 novamente. Então, eu divido todos os números novamente por 2. Esses daqui dá por 2, aquele outro não dá, não tem problema, divido os que dá, tá bom? E assim vai. Agora o próximo é o 3, o próximo é o 5, o próximo é o 7. Vai fazendo até todos os números darem 1, tá bom? Então vamos lá, continuamos a dividir os quocientes pelo menor número primo
que divide pelo menos um dos números. Nesse caso, o número 15 não é divisível por 2, então ele será repetido. Não dividir, repito ele, assim como está mostrando aí no exemplo. No terceiro passo, continuamos a dividir os novos quocientes pelo menor fator, quer dizer, o resultado que foi dando da divisão, eu vou novamente dividindo. Pelo menor fator primo. Nesse caso, o segundo divide apenas o 12. Então, o número 15 deve ser repetido, pois não é divisível por 2. Depois, no quarto passo, começamos ou continuamos a dividir até que todos os quocientes fiquem iguais a 1. O MMC desse número será o produto desses fatores primos. Então, eu vou pegar todos os resultados, todos os números que eu utilizei para fazer essa fatoração, que eu utilizei para dividir, tá? Cada um deles, e multiplico todos eles, tá bom? E aí, eu encontro o MMC. No caso desses números, 30, 48 e 60, é 240 o MMC, tá bom? Então, é isso. Leiam todo o conteúdo, vejam com calma. Se precisar, refaça esse exemplo, tá bom? É importante você saber tudo antes de começar a fazer os exercícios, porque quando você sabe toda a parte teórica, é muito mais fácil, né? Então, vamos lá. Na decomposição simultânea, em fatores primos, o produto de todos os fatores primos é o mínimo múltiplo comum dos números dados, né? Então, o fator vai ser o mínimo múltiplo comum. Então, o resultado, eu multipliquei tudo, vai dar isto aí. Então, olha só, cálculo do MMC e do MDC. Olha lá o MDC de novo aqui, tá aparecendo ele novamente. Então, vamos retomá-lo, tá bom? Então, vamos lá. Podemos determinar também o MDC de 2 números ou mais números naturais, aplicando a regra prática da decomposição em fatores primos. Acompanhe a explicação do MDC e o MMC de 108 e de 120 separadamente. Eu posso fazer também separado, ou eu poderia colocar os dois juntos e ir fazendo ali ao mesmo tempo também, como nós fizemos na sala de aula. Pelo processo de decomposição em fatores primos. Então, olha lá, eu vou mostrar o meu aqui, eu circulei, ó, tá vendo? Ele faz aí os dois números, o 120 e o 108 por 2. Aí o 120 dá 60 e o 108 dá 54 por 2, tá bom? Aí, de novo, dá para fazer por 2 os dois números. Então, um vai dar 30 e o outro vai dar 27. Este daqui continua sendo possível fazer por 2, mas esse aqui não é mais. Então, eu só vou pegar 2 vezes o número 2, tá bom? E aí, depois aqui, ele faz novamente por 3. E aí, 3 dá para fazer pelos dois números, tá? Então, como dá para fazer pelos dois números, ó, tanto aqui o 30 dividido por 3, o 15 dividido por 3 vai dar 5, e o 27 dividido por 3 vai dar 9. Então, o 3, ele foi comum aos dois. Se foi comum aos dois, ele entra no MDC, tá? Então, olha lá. Então, quais foram os números que dividiram os dois números ao mesmo tempo? Foi o 2, depois o 2 novamente, e depois o 3, tá bom? Aí, ficou 5, 5 já não dá. E o 3 aqui também não dá. Então, aqui no finalzinho, ele fala assim, logo o MDC de 108 e 120, tá vendo? Vai ser igual a 2 ao quadrado, 2 elevado a 2, né? Que é 2 vezes o número 2, vezes o número 3, porque também foi comum aos dois. Então, vai dar 12. E aí, você acha o MDC. Agora, se você quiser achar o MMC... você vai ter que multiplicar todos os valores das duas, né, do resultado aqui. E aí vai dar 1080. Mas é importante, muita atenção nesta parte aqui, tá bom? Eu, professora Gilmara, prefiro fazer os dois juntos e não separadamente. Eu penso que é mais fácil e dá menos confusão. Porque aí você vai fazendo os dois juntos e você vai vendo o que é possível fazer, tá? E aí você marca, já circula o MDC, como eu fiz na sala de aula, se eu não me engano foi no 7º A. Eu não sei se o 7º B eu consegui chegar neste conteúdo, então, por favor, 7º B, dá uma atençãozinha maior para esta parte aqui, tá?
apesar de que a gente só vai trabalhar nos exercícios o MMC, mas dá uma olhadinha aqui, uma atenção especial, que aí depois também quando voltarmos eu vou passar novamente o MDC para outra turma, se eu não me recordo se foi dado ou não, tá bom? Mas é isso. E leiam com calma, tá bom? É importante, tá? E aí vocês terão que fazer os exercícios da página 64, tá bom? Importante. Molezinha, 2 exercícios só, olha que molezinha. Então, vocês vão fazer 2 exercícios aí, tá? O exercício 4 e o exercício 5. O exercício 4 é mais um desafio, assim, então é um pouco de raciocínio, você tem que pensar um pouco sobre o assunto. O exercício 5 é moleza, né? O exercício 5 aí tá sombreado as opções e vocês terão aí que preencher. Isso aí não precisa nem comentar, né? É só ver aí, fazer um jogo de encaixe como se estivesse fazendo o MC, tá bom? Agora, o exercício 4 é importante que vocês leiam com calma e pensem sobre o assunto, porque ele é um pouquinho mais pouquinho desafiador. Só um pouquinho. Então, vamos lá. Ele fala assim: quando Alexandre cola 4 fotografias em cada página de seu álbum, a última página fica com apenas uma fotografia. Quando ele cola 5, então ele vai colando de 5 em 5, a última página também fica com apenas uma fotografia. Qual é a menor quantidade possível de fotografias que Alexandre tem para colar no seu álbum? Então, olha só, ele tem que ser comum a 4 e 5. Qual resultado é comum na tabuada do 4 e do 5? 20, né? Porque tanto faz 4 vezes 5, que vai dar 20, ou 5 vezes 4, que também dá 20, né? Então, se sobra toda vez uma, então quanto ele tem, né? Então, esse 20 seria a possibilidade se não sobrasse nenhuma, né? Olha, já praticamente dei o exercício, né? Mas tentem fazer, tá bom? Então, pensem sobre tudo isso que eu falei, que molezinha, foi molezinha. Já praticamente dei a resposta. Mas é isso. E aí, depois de fazer o exercício 4 e 5 da página 64, vocês podem conferir no gabarito, tá? No final do livro de vocês. Porém, gabarito, de novo, é só para correção, não é para cópia, tá? Então, primeiro tenta fazer, veja se conseguiu fazer direitinho, aí vai lá no final e corrige. E mesmo assim, ficando alguma dúvida, pode mandar aí na nossa classe virtual que eu respondo para vocês, tá bom? Então é isso. Obrigada aí pela paciência. Até mais. Tchau!